A paz do Senhor, amados, bom dia. Eu aqui mais uma vez pela misericórdia de Deus. Aí você pode perguntar, mas você não cansa de fazer live? Eu digo, não. Não porque para divulgar a palavra de Deus precisamos ser incansáveis. Porque tudo é para a honra e glória de Deus. É para engrandecer o nome de Deus, não o nome do homem. Meu desejo é agradar a Deus e não aos homens. Como eu tinha falado ontem, na live de ontem, que teve um querubim que ele se rebelou contra Deus. Tem uma outra passagem, tem uma outra profecia, né? Nessa profecia ela é contra o rei de Tiro, mas ela faz referência ao querubim que se rebelou contra Deus. Então, se você tem uma Bíblia em casa, abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel. Antes de eu dar início ao assunto que eu quero, eu vou ler essa passagem aqui para esclarecer um pouco mais a respeito do anjo caído, entende? Então, se você tiver uma Bíblia na sua casa, você vai abrir no livro de Ezequiel, na página 1210, você vai encontrar, para ser um pouco mais rápido, da Bíblia, que diz o seguinte. Eu vou ler a partir do... Eu vou ler do começo, tá? Mas eu vou detalhar depois. A profecia aqui é profecia contra o rei de Tiro. Mas nesta profecia aqui, ela faz uma referência ao querubim, ao anjo caído. Ou querubim caído, porque tem a hierarquia, né? São anjos, arcanjos, querubins e serafins. Às vezes eu falo anjo porque é uma forma normal, né, da gente falar. Mas ele não era anjo. Anjo é o menor na hierarquia. E nós somos menores do que os anjos, na criação de Deus. Então, na hierarquia, o anjo, tem o anjo, querubins e serafins. Tem o anjo, arcanjo, querubins e serafins. É uma hierarquia. Assim como o exército, de uma forma geral, aqui na Terra, tem uma hierarquia, no céu também tem uma hierarquia. Entende? Porque Deus, ele é, como eu poderia dizer, sempre me foge da memória. Deus tem o seu padrão, ele é padronizado, entende? Então, em termos de hierarquia, como é aqui na Terra, tem o soldado, tem o sargento, tem o cabo, o tenente e por aí vai. E na Terra tem os anjos, tem os arcanjos, tem o Miguel Arcanjo, tem os querubins e os serafins, que estão todos abaixo de Deus. Eles recebem ordem direta da Trindade, do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, no céu também tem uma hierarquia, não é só aqui na Terra. Então, eu vou dar um início aqui, vou ler a referência que se faz ao querubim caído, ou anjo caído, não dá o mesmo, mas eu vou falar querubim, né? Aqui o profeta Jeremias, que diz o seguinte: E veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, aqui está falando, né, para o rei de Tiro, né? Assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração, dizendo... Bom, aqui já está fazendo uma referência, ao anjo caído, né? É uma referência ao querubim. Diz como se eleva o teu coração, dizendo, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento. Né? Aqui é o querubim, quando ele se rebelou contra Deus. Eu sou Deus. E sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares.
Aí diz, sendo tu homem, e não Deus, e estima o teu coração. Espera aqui, no... Oh, meu Deus, tô lendo errado, tá? Perdão, o frio já tá atacando já aqui os neurônios. É o 14, é o 12, é 28:12. Perdão, porque o frio já tá atacando os neurônios. Eu vou continuar de novo, tá? É 28:12. Que eu fiz uma pequena confusão aqui. Tá? Que diz é 28:12. Que diz o seguinte: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová. Tá? Então, agora tá certo. Agora é uma referência sobre o querubim caído, entende? Sobre o querubim caído. Assim diz o Senhor Jeová. Tu és o feridor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Aqui o anjo, ele era perfeito em formosura, tá? Estava no Éden, quer dizer, no jardim do Éden, no jardim que Deus formou. Ele colocou Adão. Quando ele estava no jardim do Éden, ele já não era perfeito em formosura, porque Deus já tinha expulsado ele da sua habitação, e ele perdeu a formosura dele. É que chamamos de demônio, da Satanás, diabo, demônio, como achar melhor. Ele tem vários nomes, né? Antes ele tinha um só, agora ele tem vários. Então, veja, o feridor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o onix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, que eu não sei o que é, mas tem que pesquisar, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, no dia em que Deus criou ele, porque Deus criou todas as coisas, né? Além de formar os céus, a terra, o universo e os demais planetas, Deus formou, foi Deus que formou os anjos, os querubins, os serafins, o arcanjo Miguel, então todos esses recebem ordem de Deus. Tá? Então eu vou repetir um pouquinho, tá? Que diz o seguinte: a obra do teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criados. Foram preparados. Tu eras querubim ungido. Aqui está falando que ele era um querubim ungido. Ele era um protetor. Querubim ungido. Para proteger, e te estabeleci. Deus colocou ele em um determinado lugar. E te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, andavas. E perfeito eras no teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Quer dizer, porque tudo que Deus faz neste mundo é perfeito, mas aquilo que eu falei, Deus, ele dá livre-arbítrio, né? Deus não se intromete quando uma pessoa quer fazer uma coisa errada, ou até mesmo um anjo. Se o anjo ele optar por fazer alguma coisa errada, Deus não vai intervir. Foi o caso desse querubim, né? Então vamos dar continuação aqui. Perfeito eras no teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Qual foi a iniquidade dele? Querer ser igual a Deus. Quando ele disse, serei igual a Deus.
quando ele diz, serei igual a Deus, subirei acima, como foi falado lá em Isaías, que ele diz, subirei acima das nuvens de Deus e lá estabelecerei o meu trono, entende? E serei semelhante ao Altíssimo. Essa foi a iniquidade dele. Porque, como eu falei, Deus ele não interfere nas decisões que tomamos, né? O poder da decisão está em nossas mãos. Agora, para começar a live que eu quero, essa live provavelmente será curta, ela vai se encontrar no livro de Mateus. Vai ser um único capítulo. Porque eu já vi muita gente falar algumas coisas erradas, entende? E eu vou tentar ser o mais breve possível e falar o que está dentro da palavra de Deus, nem aumentar e nem diminuir. Se uma hora eu aumentar ou diminuir, eu venho aqui explicar o erro que eu cometi, porque ninguém é perfeito diante de Deus, nesta terra ninguém é perfeito, né? Nós caminhamos para a perfeição, mas eu vou procurar fazer o melhor que eu puder. Que se encontra no livro de Mateus. Eu vou ler o capítulo, só um capítulo, tá? Que é o capítulo 24. Eu vou ler só ele. E eu vou aqui, embora muitos já saibam, né, o sentido dessa explicação, mas eu já vi muita gente, ministro mesmo da palavra de Deus, falar algumas coisas erradas, entende? Falar algumas coisas erradas. Eu não sei se é se foi por falta de entendimento, ou se por acaso ele apenas quis transferir para os dias de hoje, né, o que ele falou. Mas eu disse, como eu disse, eu não sou melhor do que ninguém, não sou um sabichão, sabe tudo, porque ninguém sabe tudo, entende? Eu procuro falar a palavra de Deus do jeito que ela é, sem mais e sem menos, sem volta, sem rodeio, sem hipocrisia. Eu vou começar do primeiro capítulo, do primeiro versículo, que tem por título o seguinte: o sermão profético, o princípio das dores. Eu esqueci de fazer algumas anotações, mas eu vou na medida do possível, porque aqui o Senhor Jesus, ele falou, eu esqueci de fazer algumas anotações que eu ia fazer agora cedo, mas eu vou tentar detalhar sim, as anotações. Porque aqui o Senhor Jesus, ele deixou aqui, ele deu alguns sinais, né, ele nos deixou alguns sinais de quando seria a sua volta, os acontecimentos, as coisas que iriam acontecer quando ele estivesse próximo de voltar. Eu vou ler, ou eu vou ler na medida do possível, eu vou detalhando, mas provavelmente eu vou ler primeiro, tá? E depois eu venho detalhando, para ser mais fácil. Que diz o seguinte, começando do primeiro. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado do monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aqui os discípulos eles perguntaram que sinal o Senhor Jesus daria da vinda dele e do fim do mundo.
algumas coisas aqui, muitas coisas, ou a maioria das coisas que o Senhor Jesus falou, incluindo até o apóstolo Paulo, eles acreditavam que a vinda de Jesus seria para a época deles, né? Algumas coisas que o Senhor Jesus falou foi para a época deles e outras foi para a nossa época, para a época atual, né? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Provavelmente eu já começo explicando, para não perder para não perder o ritmo, provavelmente eu já poderia ir explicando o conteúdo, né? Porque tem muita gente ainda que não sabe o sentido. A pessoa lê, mas ela não sabe o sentido, né? O que quer dizer. Eu vou ler do 4, que diz: E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então aqui, esse enganarão a muitos, para os dias de hoje, hoje você vê muitas denominações liberais, muitas denominações liberais hoje, né? Além dos aproveitadores, dos mercenários, né? Porque é uma diferença entre o mercenário, né? Porque tem igreja que parece que é verdadeira e de fato não é verdadeira. De fato não é verdadeira. São mercenários que estão preocupados só com o dinheiro, só para encher os seus bolsos. E também tem os falsos profetas. Hoje tem, além disso, além do mais, tem os chamados animadores de palco. São animadores de palco. Entende? Eles começam, para chamar a atenção, eles começam a falar mal daquele outro, disfarçadamente. E vai animando o pessoal. São animadores de palco. Hoje a coisa está tão sutil que tem gente que até aplaude, de tanta sutileza que está. Né? E respondeu Jesus: muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai, e não vos assusteis, porque misto é que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Quer dizer, para aqueles que já estão acostumados com as guerras, poderia falar, mas isso sempre teve. Mas acontece que as coisas estão aumentando. E já estão falando na Terceira Guerra Mundial. Muitos já estão temendo a Terceira Guerra Mundial. Entende? Porque o desejo já de algumas pessoas, de um ou dois países, de já dar início mesmo a essa Terceira Guerra Mundial. Muitos já estão temendo a Terceira Guerra Mundial. Entende? Então, esse aumento está cada vez mais ficando maior. Né? Esse aumento de guerra está cada vez ficando maior. Entende? E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misto, quer dizer, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não. Só dá um tempinho aqui, porque eu vou fazer um negócio, tá? Rapidinho. Eu sempre esqueço. Pronto. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Né? É o que se passa hoje. Hoje, como diz o pessoal, o xadrez está montado. Entende? O xadrez está montado. O xadrez das nações. O tabuleiro está montado. Entende? Então você vê que todos estão organizados.
e se lê reino contra reino, e haverá fome. Isso a gente nem fala, né? Porque o que tem hoje de fome hoje no mundo não está escrito. E haverá fome, peste. Quer dizer, peste a gente já, né? O pessoal já... Quantos morreram agora nessa epidemia que passou agora? Muita gente morreu. E quantas epidemias já não existem no mundo, né? E, inclusive no Brasil está aumentando aquela influência, ela está aumentando, voltou a aumentar de novo em alguns estados, né? Peste, terremotos, em vários lugares. Você pode dizer, mas sempre teve terremoto, mas eles estão também aumentando. Isso é princípios de dores. Tudo isso aqui que o Senhor Jesus são princípios de dores. O melhor ainda está por vir. Mas isso não se refere ao princípio de dores referente à igreja que eu vou falar daqui a pouco. Tudo isso são princípios de dores, né? Deixa eu buscar aqui então. E haverá fome, pestes e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio de dores. Aqui são palavras do Senhor Jesus. É apenas repetir, né? E então vos hão de entregar. Aqui essa passagem aqui, o Senhor Jesus, ele está falando diretamente para os discípulos, para a época deles. Para a época deles. E então vos hão de entregar para ser atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gente, por causa do meu nome. Nesse tempo, aqui ele já mudou. Pode ver que já mudou o tempo, né? Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Olha os escândalos. O que mais tem, o que mais nós vemos hoje, eu ia fazer uma separação aqui, é exatamente desses sinais que o Senhor Jesus falou, referindo-se à sua volta. Nesses tempos, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros. Esse é um outro sinal que o Senhor Jesus falou. Acho que é o segundo sinal, né? O primeiro sinal que ele falou foi para o nosso tempo. Nesse tempo, muitos serão fora dos escândalos, né? O primeiro sinal que ele falou da vinda dele, que estaria perto, seria os escândalos. E hoje, o que mais nós vemos hoje nas igrejas são escândalos, em todo sentido. Tanto em igrejas sérias, tem escândalo, como também os falsos pastores, ou aqueles que se dizem ser pastores. Porque quando há uma confusão em uma igreja séria, e que bate um policial, ele bate na porta da igreja, isso é um escândalo. Isso é um escândalo. A palavra de Deus está sendo escandalizada, porque o Senhor Jesus disse que nós éramos para ser luz, e não trevas. Embora tenha um remanescente que é luz, entende? Vós sois o sal da terra, e o sal, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Então, quando tem um problema, não precisa ser escândalo só de pastor, entende? De um ministro da igreja, de um falso profeta, ou de um pastor que estrupou uma irmãzinha da igreja, entende? Não. Hoje o escândalo ele está generalizado. Mas o Senhor Jesus disse, é necessário que o escândalo venha ao mundo, que ocorra escândalo no mundo. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vier. E o povo não está nem aí, porque já estão achando que é normal. E Deus vai cobrar daquele que escandalizar a sua palavra. A palavra de Deus, ele disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então não se preocupe não. Se não for nessa vida, é na outra. Prestará conta com Deus quando os livros se abrirem. E eles vão se abrir. E não vai demorar.
Entende? Então o pessoal acha que escândalo é só quando um pastor é, pega aquilo que não é devido, quando estrupa uma criancinha, um falso profeta, um roubador. Entende? Quem existe os roubadores, os mercenários, tudo isso são escândalos da palavra de Deus. Né? Então a palavra de Deus ela tem que ser falada do jeito que ela é, sem rodeio, sem falsidade, sem mentira, sem fingimento, sem hipocrisia. Porque muito hoje que se vê é muita hipocrisia, muita falsidade dentro da igreja. Vamos continuar aqui. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros. A traição, a rebelião, a divisão dentro das igrejas. O que já aconteceu de divisão dentro da igreja continua acontecendo, não está fácil. A divisão. Então, esses são o outro sinal que o Senhor Jesus ele deu quando estivesse próximo de buscar o seu povo. As divisões dentro da igreja. E trairão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. O aborrecimento. Hoje não sou membros da igreja, mas também ministro. Eu não vou fazer volta não, porque quem faz volta é peão. Peão é que faz volta. Eu não faço volta não tem volta comigo. Não tem rodeio. Eu não sou peão para fazer rodeio. Vamos continuar aqui. Esse é um outro sinal da volta do Senhor Jesus, que diz: e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então, como eu falei aqui, isso não é só membro da igreja não, são ministros também, não é poucos ministros não, que ficam aborrecidos com pouca coisa, ficam cheios de dedos, achando que é alguma coisa. Como dizia o pastor, pipipipipipi. Entende? Ficam aborrecidos com pouca coisa, cheios de dedo, achando que é alguma coisa, e não é. Diante de Deus ninguém é nada, somos todos iguais. E além do mais, a responsabilidade do ministro da palavra de Deus é maior. E irão prestar conta a Deus, porque Deus não brinca, o Senhor Jesus ele não brinca e nem tolera essas coisas. Eu vou dar aqui um exemplo aqui, tem vários exemplos, mas eu vou usar só um, tá? Eu vou usar só um, porque esse foi algo que ficou marcado, ficou marcado, então eu vou usar só um exemplo, embora tem outros que eu poderia usar, mas eu vou dar só um exemplo. Eu não vou falar onde foi, mas eu vou falar o exemplo. Teve um ministro da palavra de Deus, um homem muito usado por Deus, ele estava entregando uma mensagem, isso já faz tempo, já faz bastante tempo já. Ele ficou gravado na minha mente e, enfim, hoje estarei usando, né? Ele entregou uma mensagem, mas muito bonito. O irmão ele tinha uma mensagem poderosa, usada na mão de Deus. Só que quando estava acabando a mensagem, estava acabando de entregar a mensagem, ele contou um fato que ocorreu na vida dele, que eu não vou citar nomes. Ele ocorreu um fato que ocorreu na vida dele. E esse fato foi o seguinte: como ministro da palavra de Deus, como os membros da igreja, eles dão os seus dízimos, e as suas ofertas. Mas só que na igreja nem todo mundo é igual, todos são diferentes. E cada um pensa de uma forma diferente. Uns têm temor a Deus e outros não. Entende? Assim como tanto membro, tem ministro também da palavra de Deus que não tem temor a Deus. Não tem temor, não tem respeito pela palavra de Deus, principalmente nos dias de hoje. Então, o que se passa? Teve um membro de sua igreja que ele deu o dízimo, só que ele pediu o recibo do dízimo.
O que é uma coisa natural, se a pessoa quer o recibo do dízimo, ó, você vai lá e passa o recibo do dízimo. Se a pessoa não gostou, né, não gostou, se a pessoa chama o irmão por ser um ministro da palavra de Deus, tem que ser humilde também. Né? Mas o ego é tão grande, o ego ele está tão inchado, que o ego dele é muito grande. Não consegue olhar, como diz o pessoal, não consegue olhar nem para os pés. Não consegue nem ver os pés do ego tão inchado, entende? Então ele poderia ter chamado o irmão, ter explicado e tal, né? Mas ele poderia ter sido humilde, mas não, foi o que ele fez. Ficou bravo, o ministro da palavra de Deus, ficou bravo e expulsou o irmão da igreja. E além de expulsar, mandar o irmão embora, o irmão foi para uma determinada igreja, ele ainda ligou, isso são palavras dele, não sou eu que estou falando não, tá? Não estou inventando nada aqui não. Quem é mentiroso é o diabo é o pai da mentira. Eu não sou mentiroso não. Estou falando que eu presenciei. Ainda ligou para o pastor da outra igreja que o irmão foi e ligou defamando o irmão. Então isso é um ministro da palavra de Deus? Ele tem cuidado com as ovelhas de Deus? Pergunta. Não, não tem. Mas é um homem que tem uma mensagem poderosa da parte de Deus, porque Deus, até os falsos profetas, eles também fazem milagre. Eles fazem milagre, os falsos profetas. Os mercenários também fazem milagre. A Bíblia fala que até os demônios, quando eles estiverem aqui na terra, vão fazer milagre, porque Deus honra o nome dele, porque Deus é poderoso. O nome de Deus tem poder, entende? Então, eu guardei esta palavra que este ministro da palavra de Deus falou, e estou usando isso para mostrar que a volta do Senhor Jesus está próximo, entende? Quando eu falo a palavra de Deus, eu falo ela em verdade, com verdade. Não sou... Teve uma pessoa, uma vez que ela me disse, ela já não se encontra mais aqui. Ela me disse que nós não podemos ser verdadeiro demais, que ninguém gosta. Mas aí pergunto eu, quando essa pessoa se encontrar com o Senhor Jesus, ela pode perguntar, falar para ele, falar, ó, Senhor Jesus, o Senhor não pode ser muito verdadeiro não, entende? Você pode falar para ele, ó, Senhor Jesus, ó, diminui um pouquinho aí, o Senhor não pode ser muito verdadeiro não, porque as pessoas não gostam. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então ele disse, se ele é a verdade, não existe meio termo. Ou é verdade ou é mentira, não tem atalho, não existe atalho, entende? Não existe atalho. Porque Deus, quando formos passar pelo tribunal de Cristo, não existe atalho, entende? Ou você ouvirá, vem para, como fala? Eu esqueci um pouquinho, mas depois eu lembro, tá? Porque não vou fugir da mensagem aqui. Vinde benditos do meu Pai, ou você ouvirá, vinde benditos do meu Pai, e possui a terra, ou você ouvirá, apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade, não vos conheço. Então, para Jesus, para o Senhor Jesus, não existe meio termo. Não existe meio termo. Aqui na terra você pode não gostar de uma palavra falada, mas quando estiver na presença de Deus, não tem essa de gostar ou de não gostar, você vai ouvir. E se não tiver feito de acordo com a palavra de Deus, você vai ouvir o que Deus falar. Apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Entende? Não vos conheço, então não tem conversa. Entende? E que diz o seguinte,
Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Também é época de aborrecimento, é época de traição, é época de aborrecimento. As pessoas do nada ficam cheias de dedos, entende? Não tem mais humilhação, não são mais humildes, são pessoas egoístas. Isso é de uma forma generalizada, entende? De uma forma generalizada. Pessoas egoístas. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Também a multiplicação dessas igrejas tradicionais, liberalistas, entende? Igrejas liberalistas, onde em tudo você pode. Você pode fazer aquilo que você quiser, que você é salvo. Jesus só quer a alma, e não é bem assim, né? Porque está escrito, sede santo, como eu sou santo, né? Então você tem que santificar o seu corpo, entende? O Senhor Jesus ele falou de um remendo que não se pode você costurar um pano novo junto com um pano velho, porque não dá certo, não dá certo, entende? E tem outras mensagens, o apóstolo Paulo mencionou que uma pessoa que não tem temor de Deus, se ela se converte, mas não tem uma convenção genuína, ela é pior do que o mundano. É como o cão que come a comida e que vomita o seu vômito e depois volta a comer de novo o seu vômito, entende? Então as pessoas hoje, as convenções hoje, já não está sendo uma convenção genuína. As pessoas se convertem, mas não assim aquela convenção genuína, entende? Então hoje, o liberalismo hoje tá enorme, tá enorme. Tanto que saiu uma reportagem agora por esses dias dizendo que os evangélicos aumentaram muito, teve um crescimento muito grande dos evangélicos. Mas aí nessa grande maioria, nessa parte, uma boa parte deles, né, não tem compromisso com a palavra de Deus. Não tem compromisso com a palavra de Deus. Isso é que é a verdade. E quando surge um escândalo, aqueles que não conhecem a palavra de Deus colocam tudo no mesmo ambiente, entende? Tudo no mesmo ambiente, porque a palavra evangélico se refere, e a pessoa está dizendo que a pessoa é temente a Deus, é cristianismo, que segue a Cristo, discípulo de Jesus, entende? E quando há um escândalo, todos são colocados no mesmo prato, entende? É generalizado. Isso é mais um sinal de Jesus, que o Senhor Jesus da sua volta, a multiplicação de falsas igrejas, de falsos crentes, do liberalismo, a multiplicação dessas igrejas seria enorme, que aumentariam a multiplicação dessas igrejas, entende? Outro sinal que o Senhor Jesus falou, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade aqui, de uma forma generalizada, pode ser a iniquidade, ela vem de várias formas. Ela pode vir por parte de um ministro da palavra de Deus, como por parte de um membro da igreja, entende? Mas aqui o pessoal perder o temor de Deus, como é que fala aqui? Deixa eu ver aqui. O desrespeito com a palavra de Deus, o desrespeito com a casa de Deus, a rebeldia contra Deus. Rebeldia no sentido de quê? Rebeldia contra Deus. A palavra de Deus diz que quando entramos, diz, guarda o teu pé quando entrares na minha casa. Então o que acontece hoje? Hoje você vê que o pessoal não tem mais respeito. De que forma não tem mais respeito? Nós vamos respeito com mini saias, com roupas transparentes,
mostrando parte do seio, perderam o temor. Se é para ser santo, então é para ser santo. Ou você é santo ou você não é santo. Então esse é um dos sinais da volta de Jesus. Então esses sinais aqui, nos dias de hoje, já eles já estão acontecendo, estão em andamento, entende? O pessoal já não tem respeito com a casa de Deus, estão até atendem o celular. Se é um culto de adoração, é um culto de adoração. Ou você, ou nós, vamos colocar, embora eu não atenda o celular na igreja, quando eu estou na igreja eu não atendo o celular, eu deixo ligado, eu coloco não perturbe, mas o correto é desligar o celular. Eu coloco não perturbe porque se por acaso ele tocar, não vai fazer barulho, entende? Então hoje é o celular ligado, o pessoal sai do culto, sai da adoração de dentro da igreja para ir lá fora, para atender o celular. É um desrespeito para com Deus isso, entende? Porque a pessoa está adorando a Deus, ela está com o celular ligado, e não importa o assunto, entende? O certo é não atender o celular dentro da igreja, mas o desrespeito com a casa de Deus é muito grande, é imensa. E, infelizmente, eu digo infelizmente, e de uma forma generalizada, a grande maioria daqueles que deveriam tomar uma providência não tomam, que são os ministros da palavra de Deus. E, de certa forma, também prestarão conta diante de Deus, porque Deus cobra. E por isso que a frieza espiritual está dentro da igreja também, isso é um dos motivos. A frieza, a mornidão espiritual. Embora Deus, o Senhor Jesus, sempre tenha um remanescente, Deus sempre teve um remanescente. Entende? Isso são os sinais da volta de Jesus. Aqui ele está falando apenas os sinais da sua volta. O abandono das práticas morais, o abandono das práticas morais, dos princípios morais, o abandono dos princípios morais dentro da igreja. Esse é um sinal forte da volta de Jesus, entende? O amor, não existe mais amor, o amor é condicionado, existe. Então, todos esses sinais praticamente já se cumpriram. Esses sinais que o Senhor Jesus falou já se cumpriram. A volta de Jesus ela é iminente, pode ser a qualquer momento, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui, não se sabe o tempo, ela é iminente, entende? O tempo ninguém sabe. Quando o Senhor Jesus ele estava aqui na terra, ele disse que nem ele mesmo sabia da volta, e de fato, porque ele estava aqui na terra, cumprindo uma missão. Mas quando ele ressuscitou e partiu para a sua glória, hoje ele sabe da sua volta. Hoje ele sabe da sua volta, porque ele está com o Pai. Hoje ele sabe da sua volta. Entende? Porque nada o Pai oculta do Filho. Nada o Pai oculta do Filho. E nem o Filho do Pai. Entende? Então, todos esses sinais que eu falei aqui, eu vou dar uma repassada, como eu já expliquei, eu vou dar uma repassada dos sinais que o Senhor Jesus falou da sua volta. Mas ele disse o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá? Então, mas aquele que perseverar até o fim de que jeito? Não é de qualquer jeito, não é perseverar até o fim de qualquer jeito. Aquele que perseverar fiel até o fim, ninguém se engane não. De ficar fazendo coisas erradas, falando, não, eu vou ficar na igreja mesmo fazendo coisa errada, e até o fim que Jesus me está, que eu serei salvo. Não, não vai nessa não, que você está só se enganando. Ele disse, aquele que perseverar, mas esse perseverar fiel. Aquele que perseverar fiel até o fim. Não está escrito fiel até o fim, mas você acha que esse perseverar aqui é que você pode andar de qualquer jeito,
e na hora que o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja, ele vai te levar, não leva não. Como diz o pessoal aí fora, você vai ficar chupando dedo, entende? Isso, você vai se decepcionar se não for fiel a Deus e a sua palavra. Porque aquele que perseverar até o fim, perseverar fielmente até o fim, será salvo. Aquele que perseverar até o fim, mas não for fiel, esquece. Entende? Será salvo de uma outra forma, na grande tribulação, pagando com a sua própria vida. Aí vem uma parte aqui que diz o seguinte, no 14. E este evangelho do reino aqui, já está falando aqui, será pregado em todo mundo. Então é a parte que os anjos, porque ele não especificou, e este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mas este evangelho do reino que será pregado em todo mundo, aqui, como ele não especificou, e a palavra de Deus diz que os anjos, lá no livro de Apocalipse, que os anjos pregarão o evangelho em todo mundo. Em todo mundo. Os anjos, eles terão uma participação na pregação do evangelho do reino. Entende? Eles pregarão esse evangelho em todo mundo. Eles passarão em todas as nações pregando o evangelho. Certamente voando. O anjo vai passar voando em todas as nações, anunciando o evangelho do reino, e todos ouvirão falar o nome de Jesus, para que não fique uma só pessoa sem ouvir, sem que tenha ouvido falar de Jesus. Então, essa passagem que eu falei até aqui é referente à igreja, que o Senhor Jesus falou, é referente à igreja, tá? São os sinais da sua vinda. Então, aqui eu vou entrar no capítulo 15. Esse capítulo 15, ele já está falando aqui, lá, que esses fatos acontecerão já em Jerusalém. Será de uma forma generalizada, né? Mas, em especial, em Jerusalém, lá em Israel. Mas a grande tribulação é de uma forma generalizada, porque a perseguição será de uma forma generalizada também. Mas, em especial, esses fatos que aconteceram aqui, uma parte deles serão em Jerusalém, que diz o seguinte: o sermão continua a grande tribulação. Então, essa parte aqui, que eu li até o 12, refere-se à igreja do Senhor Jesus, referindo-se à sua volta, né? Refere-se à igreja, a noiva do Cordeiro. E diz o seguinte: quando, pois, vides que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então ele falou para você ler e vai entender. Mas muitos hoje, de fato, eles não entenderam, muitos não têm entendimento. Sim, né? Veja bem, até aqui o pessoal tem um entendimento. Todo mundo sabe o significado. Quem lê entende. Até aqui muitos têm entendimento. Quem lê entende. Aí vamos dar continuação. Então, os que estiverem na Judéia, está falando de Jerusalém, está na Judéia, que fujam para os montes. Por quê? Vou voltar um pouquinho aqui. Quando fala da abominação, os judeus, eles não adoram imagem. Então, o anticristo, ele vai cortar, depois de 3 anos, vai fazer um acordo com Israel de 7 anos. Quando final os 3 anos e meio, ele não vai ter mais aliança. E ele vai dizer que ele é Deus. E ele vai fazer uma imagem dele. Vão fazer uma imagem dele e vão colocar uma imagem no templo, dentro do templo. Vão colocar uma imagem, porque primeiro eles vão fazer o templo, vai ter o templo que eles vão fazer, né? Esqueci de falar. E então, como eu disse, ele vai fazer uma imagem do anticristo nesse período de 3 anos e meio,
E ele vai colocar uma imagem do anticristo lá dentro do templo. E quando os judeus forem adorar, eles vão entrar lá dentro e vão ver uma imagem, porque os judeus não adoram imagem. É aqui que começa a grande tribulação. É aqui que começa a grande tribulação. Porque aqueles que não adorarem a imagem da besta, do anticristo, serão mortos. Serão mortos. Então, essa passagem aqui do 15 a seguir já está falando da grande tribulação, embora generalizada, mas uma parte aqui está falando diretamente lá na Judéia, lá em Jerusalém. Está falando diretamente lá em Jerusalém. Entende? Diz assim, o profeta Daniel está no lugar santo, quer dizer a imagem, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia, está falando na Judéia, que fujam para os montes, porque se a pessoa fica lá, a pessoa vai ser morta, vai ser perseguida, vai ser morto. Os judeus, entende? Os judeus, que está falando para os judeus, não para a igreja. Nesse sentido, não é para a igreja. Está falando aqui para os judeus. Os judeus, e certamente eles se converterão a Jesus, também com a pregação com as duas testemunhas, né? Que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma da sua casa. Porque se a pessoa estiver lá no telhado, fica lá, se esconde lá mesmo. A pessoa vai se esconder lá mesmo, dá um jeito de se esconder lá. Porque no meio da perseguição, se ele for descer para tirar alguma coisa, certamente vão pegar ele e vão matar. Ou vão fazer ele adorar a imagem da besta, ou vão matar ele. Então quem estiver lá, se você, o judeu, vai estar lá em cima do telhado, fique lá em cima. Entende? Depois que ele lê essa passagem aqui, eles vão perceber que está escrito: quem estiver lá em cima do telhado, não desça a tirar coisa alguma da sua casa. Quem estiver no campo, a hora que ele ver o rebuliço, não volte. Está trabalhando lá e começou a ver o rebuliço, não volte. Não volte atrás a buscar as suas vestes, porque se voltar, certamente será morto. Aqui já está falando da grande tribulação. Aqui é um assunto que diz o seguinte: mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por que ai das grávidas? Porque as grávidas, elas não terão força para correr, coitada, né? Ou embora hoje tem carro, mas dependendo de onde elas estiverem, elas não vão estar dentro do carro o tempo todo, na hora de começar a grande tribulação. Né? As grávidas, elas vão estar sempre em algum lugar, às vezes fazendo compra, no supermercado, em algum lugar. Vai estar a grávida, as mulheres grávidas, elas vão estar em algum lugar. E na hora que começar o rebuliço, uma mulher grávida, ela não consegue correr igual um homem, ou igual quando ela não está grávida, entende? Ela anda devagar por causa do peso do barrigão que tá o peso da barriga dela, entende? Então ele disse: mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Entende? Porque uma mulher com um filho no braço também não pode correr. Como é que uma mulher vai correr com um filho no braço? Ela não vai deixar o filho dela ali no chão e correr para salvar a sua vida. Porque uma mãe, hoje tem mães e mães, né? Mas uma verdadeira mãe, ela prefere morrer do que deixar o próprio filho morrer. Uma verdadeira mãe, uma mãe de verdade, ela prefere morrer do que o seu próprio filho morrer, entende? Então, ele fala aqui, ele deixou bem claro: ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque nenhuma das duas terão força para correr bastante força para correr. E na hora que começar a perseguição, coitada, né? Então o Senhor Jesus já deixou esse alerta aqui. Das grávidas que amamentarem naqueles dias. Outra coisa que ele disse: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Eu já vi muitos ministros aqui falar
que esse aqui é para referente à igreja do Senhor Jesus, e não é para a noiva do Cordeiro, não é para a noiva do Cordeiro. Agora, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Por quê? O inverno em Israel, época do inverno em Israel, ela chega de 5 a 10 graus. De 5 a 10 graus. Então, se você, a hora que começar a grande tribulação, a pessoa não vai em casa lá separar alguma roupa de frio para poder sair correndo, para poder fugir do anticristo, não é mesmo? Não vai. A pessoa vai estar só com uma roupa do couro. Agora você imagine a pessoa fugindo no inverno, só com a roupa do couro. Porque o anticristo não vai ser brincadeira, não. A perseguição, o Senhor Jesus falou que o sofrimento de Israel vai ser como nunca teve, como nunca foi antes, e jamais haverá novamente, jamais acontecerá novamente. Tal será o sofrimento de Israel. Tal será o sofrimento de Israel. Será grande, não é pequeno não, é grande. Como nação, o sofrimento de Israel vai ser enorme. Tá? Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Por que no sábado? Porque o sábado, os judeus, eles não trabalham dia de sábado. Dia de sábado para os judeus é sagrado. Eles ficam em casa, eles não fazem nada. Então também o dia de sábado é um dia, se por acaso acontecer no dia de sábado, vão pegar uma boa parte de surpresa. Eles vão estar de surpresa, por quê? Eles não trabalham dia de sábado e também não vão estar esperando. Então eu já vi muitos pastores falar, né, no sábado que a pessoa está em casa, está todo encorujado no frio, aí Jesus voltar, a pessoa, não tem nada a ver não, para com isso, pelo amor de Deus, não faz isso não, você vai passar vergonha depois, não faz isso não, porque se a pessoa estiver com frio em casa, não é pelo fato da pessoa não ter ido na igreja, que a pessoa está com frio em casa, e se a pessoa estiver com a vida no altar, é que o Senhor Jesus vai deixar a pessoa, não, isso é só para amedrontar, entende? É só para colocar um medo. Não faz isso não, que é errado. Porque quando o Senhor Jesus, se uma pessoa tiver com frio, está em casa. A pessoa está com frio, está em casa. É inverno, a pessoa não foi na igreja, não é porque a pessoa não foi na igreja que o Senhor Jesus vai voltar e a pessoa vai ficar só porque a pessoa está com frio. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não tem nada a ver. Frio é frio, mas se a pessoa está com a vida no altar, temente a Deus, e está em casa, não é porque ela ficou, não estou falando para ninguém deixar de ir na igreja, não é isso. Eu estou dando uma explicação aqui, que eu já vi muita gente falar. Quando estiver no inverno, e a pessoa chegar um dia, por exemplo, eu vou dar um dia de culto, dia de domingo. Se a pessoa não vai no culto porque está em casa, está com frio, e Jesus voltar, e a pessoa não vai, e só vai quem está na igreja, não, isso não existe. Porque a palavra de Deus ela não fala isso. Isso não é verdade, porque a palavra de Deus ela não fala isso. Se a pessoa tiver com a vida no altar, ela será levada sim, mesmo estando em casa, porque está com vida no altar. Entende? Orar para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá tão grande a aflição, o que eu acabei de falar, porque haverá tão grande a aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Tal será a aflição do povo judeu nessa época. Tal será a aflição. Como foi que o Senhor Jesus falou, eu vou repetir aqui. Como nunca houve, desde o princípio do mundo, desde quando Deus criou o mundo, até agora, nem tampouco haverá jamais a aflição do povo de Israel nessa época. E se esses dias não fossem abreviados, outro engano aqui, que o povo se engana, muitos não têm conhecimento dessa passagem. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias.
Quando fala se aqueles dias, isso quer dizer, não seria abreviado, se os dias de aflição do povo de Israel não fosse abreviado, se o Senhor Jesus abreviará sua volta por causa da aflição do povo de Israel. Não tem nada a ver com a igreja não, porque a igreja do Senhor está lá com ele, lá, é tranquila, entende? Deus não vai, o Senhor Jesus, ele não vai abreviar os dias da tribulação por causa daqueles rebeldes que não foram fiéis a ele, entende? E agora estão na grande tribulação. Não, vocês vão ter que pagar com a vida. Quem ficar aqui, depois que a igreja do Senhor Jesus subir, vai ter que pagar com a vida, vai ter que pagar o preço. E não é por causa dos atribulados que não obedeceram a palavra de Deus, que não foram fiéis a ele, que ele vai abreviar esses dias, não. Fica tranquilo. Tranquilo assim em parte, porque ninguém vai ficar tranquilo na grande tribulação, entende? Vai ser um outro Deus nos acuda na grande tribulação, tá? Então muita gente não entende essa passagem da palavra de Deus, tá? E se aqueles dias não fossem abreviados, dias de quê? Dias da tribulação de Israel, se aqueles dias, porque está escrito, não fosse abreviado, nenhum israelita, nenhum hebreu, nenhum judeu se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, porque Deus tem escolhidos no meio do povo judeu, vai ter aqueles que vão se converter, vão reconhecer o Senhor Jesus como Messias, e não são poucos, são muitos que vão reconhecer, depois que eles examinarem as Escrituras, e também na pregação das duas testemunhas, muitos vão reconhecer Jesus como Messias. Ele vai falar, não, que está certo, Jesus é o Messias, e vão se converter, Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. São por causa dos judeus, não por causa dos rebeldes, dos que foram rebeldes à palavra de Deus e não obedeceram a palavra de Deus, e o Senhor Jesus levou o seu povo e ficaram aqui na terra. Não, vocês pagarão um preço com as suas vidas se quiserem salvar suas almas. Ou aceitarão a imagem da besta. É um dos dois. Muitos se enganarão, estão enganados com essa passagem, achando que os dias serão abreviados por causa deles. Não é. Aqui é por causa de Israel que os dias serão abreviados, tá? Então, se alguém disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito, porque seguirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora enganarão até os escolhidos. E eis que vos tenho dito, porquanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então ninguém se engane. Ninguém se engane, porque muitos não têm conhecimento dessa palavra. Eu aproveitei para ler só este capítulo. Eu vou dar continuação, né? Vou ler o 24. O 24 ele é grande, mas já está acabando. Então aqui eu vou dar continuação da volta do Senhor Jesus, que é 24, 29. O sermão continua a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, está falando da aflição de Israel, continua, tá? A aflição de Israel. Logo depois da aflição daqueles dias, quando os judeus acharem que tudo está acabado, que eles estão perdidos, em outras palavras, fritos, mal passado, e que não existirá mais saída para eles, que serão exterminados,
E logo depois da aflição daqueles dias, perdão, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas, a iminência da volta de Jesus, naqueles dias da grande tribulação. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Esse poder e grande glória, provavelmente a igreja esteja junto, né? É possível, eu preciso ver com mais clareza. Mas se ele está falando com poder e grande glória, então é todos aqueles que estão com ele, né? Com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, e ele enviará os seus anjos, vamos voltar aqui, com clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já o seu ramo se tornam tenros e brotam folhas. Aqui, essa parábola aqui que o Senhor Jesus está falando, saber que está próximo o verão. Igualmente vede todas as coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Né? A parábola da figueira, ela já foi cumprida em parte, né? Ela já foi cumprida em parte, mas ainda se cumprirá. E vede, em verdade vos digo, que não passarão esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, quando o Senhor Jesus falou, em verdade vos digo, que não passarão esta geração, então os discípulos, eles acharam que esta geração aqui estava se referindo a ele, a geração deles, e não é. Esta geração aqui que o Senhor Jesus está falando é referente à geração desta época da grande tribulação. É a geração da época da grande tribulação. Que eles, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. É a geração da grande tribulação. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então era essa parte que eu queria finalizar. Eu não vou dar todo o capítulo, eu vou apenas ler, mas não vou. Eu vou ler, como eu falei que ia falar do capítulo 24, eu vou apenas ler. Mas a parte que eu queria falar já foi falada. Eu vou finalizar ele, mas sem dar maiores detalhes, tá? Ainda tem outros sinais ainda, que talvez eu ainda entre em detalhes. Tem outros sinais. Que diz o seguinte, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aí eu vou dar continuação porque ainda tem alguns sinais ainda da iminente volta de Jesus que está estrondoso. Esses sinais estão insuportáveis, tá? Que diz o seguinte, o sermão continua, exortação à vigilância. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, unicamente meu Pai, porque ele estava aqui na terra. Mas quando ele voltou para a sua glória, porque ele disse que nada será oculto do Pai e nem o Pai do Filho. Então, quando ele voltou para a glória dele, ele já ficou sabendo o dia da volta dele. Entende? Porque o Pai não esconde nada do Filho, foi o que ele disse, nem o Filho do Pai. Certo? E como foi nos dias de Noé? E como era nos dias de Noé? Nos dias de Noé eram dias terríveis. O homossexualismo imperava nos dias de Noé. Não estou falando nada, estou falando da palavra de Deus.
o lesbianismo imperava. Hoje nós não podemos falar contra essas coisas, mas aqui estou falando aqui a palavra de Deus. Estou dando uma explicação da palavra de Deus. Imperava nos dias de Noé a prostituição e outras coisas que imperavam nos dias de Noé, que não agradava a Deus, porque Deus é santo. Entende? Como foi? Esses são os dias de Noé. Entende? Que o Senhor Jesus falou, como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, aquelas pessoas que não são tementes a Deus, elas estarão nos bares, nas boates, entende? Elas estão no seu se divertindo e não perceberão quando Jesus levar a sua igreja, arrebatar o seu povo. Elas estão desapercebidas, entende? Muitas estão em casa assistindo televisão, muitos estão casando, outros estão dando suas filhas em casamento, e por aí vai, nos dias de Noé. Entende? Essa aqui é para aqueles que não são tementes a Deus, estarão nos bares, nas boates, entende? Então eles não vão perceber quando Jesus arrebatar o seu povo. Que o povo só percebeu mesmo na hora que começou a chover. É na hora que começar, como diz o pessoal aí, a desgraceira. Porque serão muitas coisas que irão acontecer depois do arrebatamento da igreja. Um piloto, ele estará dirigindo, guiando um avião e o avião vai ficar sem piloto. O que vai acontecer? O avião vai cair, uai. O avião vai cair. Um ônibus, ele vai estar motorista lá, ele vai estar dirigindo um ônibus, né? Está lá trabalhando, dirigindo um ônibus, é um temente a Deus. O Senhor Jesus veio e o arrebatou. O ônibus vai estar sem motorista, o que vai acontecer? O ônibus vai ficar desgovernado. Então vai ser algo terrível, porque o pessoal não estão esperando. Não estão esperando. Né? Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, um será levado e o outro deixado. Essa passagem aqui, ela também tem um significado que eu pretendo não entrar em detalhes. Ela tem um significado. Eu não vou entrar em detalhes para não entrar em polêmica. Tá? Ela tem um outro significado também. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. De fato, né? O Senhor Jesus está falando aqui à noite, porque geralmente o ladrão vem à noite. Mas nos dias de hoje o negócio está tão feio que ele não tem hora para ele vir. Nos dias de hoje o negócio está tão feio que não tem hora para ele vir. Então pode ser à noite ou de dia, qualquer outro ladrão, ele aparece, arromba a casa e leva mesmo. Então se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão ia arrombar a sua casa, ele ficava lá de prontidão esperando. Entendia? Ficar de prontidão esperando o ladrão para que ele não entrasse na casa para roubar, né? Por isso estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis.
Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achará servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e comer e beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera, e hora em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e o destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Quer dizer, foi o que eu acabei de falar, né? Muitos dos rebeldes, né, que aqueles que são desobedientes à sua palavra, que não estão preocupados com a volta iminente de Jesus, aqui está, o Senhor Jesus disse, olha, que a parte dele será destinada a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Entende? Embora muitos salvarão as suas almas com as suas próprias vidas, terão uma oportunidade ainda de salvar suas almas, né, com as suas próprias vidas. Aqueles que não dão muito, que não ligam muito para serem fiéis a Deus, entende? Que buscam os petiscos do mundo, as guloseimas do mundo, aquilo que o mundo oferece, né? Eu não quero mais, aqui finalizamos aqui deixa eu ver se finalizamos. Sim, finalizamos o capítulo 24. Eu espero ter aqui detalhado corretamente, né, a palavra de Deus, porque como eu falei, a palavra de Deus ela tem que ser falada corretamente, sem volta, sem rodeio, sem hipocrisia, sem mentira, sem falsidade, sem fingimento. Entende? Porque ninguém escapa das mãos de Deus. Ele só operando eu, quem impedirá? Ninguém escapa da mão de Deus. Naquele dia não haverá como se diz, pouca verdade. Não existe pouca verdade, entende? Ninguém gosta de... Não pode ser muito verdadeiro. Não existe esse negócio que não pode ser muito verdadeiro. Essa palavra muito verdadeiro não existe. Tem que ser verdadeiro. Porque Deus ele não faz volta, não faz rodeio, não tem atalho para com Deus. Ou é ou não é. Ou fala ou não fala. Se não quer ser verdadeiro, é melhor não falar. Do que ser fingido, ser falso, ser fingido, ser hipócrita. Dar volta, fazer atalho da palavra de Deus. Isso é ser fingido, é fingimento, é hipocrisia. E os hipócritas não têm parte no reino de Deus. Eu quero finalizar aqui esta live e agradecer por mais esta oportunidade que Deus me concedeu. Que a graça de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém. Que Deus nos abençoe. Como diz, ora vem Senhor Jesus.